voltar aqui nesse exemplo e fazer o cálculo do perímetro desta figura. Perímetro de um retângulo. É só você somar a base, observa que a base nós temos ela duas vezes com a mesma medida. Nós temos ela embaixo e em cima, e a altura a gente também tem duas vezes. Então, 4 centímetros aqui também. Então, é só você somar a base duas vezes e a altura também duas vezes. Organizando isso aqui, base mais base é duas vezes a base. Altura mais altura é duas vezes a altura. Que a gente pode também arrumar colocando 2 em evidência. E ao colocar o 2 em evidência, vai ficar base mais altura. Duas vezes a base mais altura. Então, quem é a base? 10. Quem é a altura? 4. Portanto, o perímetro vai ser igual a 2 vezes 10 mais 4 dá 14, que é igual a 28. O perímetro não é centímetro ao quadrado, tá? É só centímetro. Então, calculamos o perímetro deste retângulo. Eu quis fazer para você lembrar que tem a mesma medida aqui nessa parte de baixo e aqui nessa linha de cima, é a mesma medida. Já a altura, nós temos a mesma medida nos dois lados, tá bom? 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro. Então, esse é o perímetro. E aqui, no quadrado, eu quero o perímetro do quadrado. Eu quero o perímetro do quadrado. O que você precisa saber? Que o quadrado tem 4 lados iguais. Todos eles, neste desenho, medem 6 centímetros. Nós temos que multiplicar. Nós temos que somar, desculpa, os 4 lados. Então, 6 mais 6 mais 6 e mais 6. Que é a mesma coisa que 4 vezes 6. Que é a mesma coisa que 4 vezes 6 dá 24. 24 centímetros. Esse é o perímetro desse quadrado. Ok? Aí vem o triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados. Então, nós temos aqui a base, um cateto não, é um lado e outro lado. Só é chamado de cateto quando é triângulo retângulo. Mas a gente tem uma coisa muito importante num triângulo, que é a altura. A altura sai lá do vértice, lá de cima, e chega na base, formando um ângulo de 90 graus, tá? E aí, a fórmula da área é a medida da base vezes a medida da altura, ó, base vezes altura, e nós vamos dividir por 2. E o perímetro é só somar as 3 medidas. Esse lado A mais esse lado B mais esse lado C. Simples. Eu queria mostrar para vocês por que que é assim. Vamos ver aqui. Imagina que eu tenha um retângulo. Não, queria um retângulo bonitinho. Imagina que eu tenha um retângulo. Bonitinho, né? Aí, eu vou traçar uma diagonal. Esse verde aqui é uma diagonal, tá? Ao traçar essa diagonal, vocês percebem que aqui na parte de baixo eu fiquei com um triângulo, né? E que na parte de cima eu tenho outro triângulo. Eu tenho outro triângulo. Então, isso aqui é a base e aqui é a altura. Portanto, a área do triângulo é a mesma coisa que multiplicar a área de um retângulo, só que eu não quero, porque na realidade, nesse retângulo aqui, eu tenho 2 triângulos iguais. Se eu quero a área de um só triângulo, é só dividir a área do retângulo por 2. Então, é só multiplicar base vezes altura e dividir por 2. É bem simples, né? Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que eu tenha
um triângulo. Nesse triângulo, a minha base mede 8 centímetros e a minha altura mede 5 centímetros. Então, qual é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 8 centímetros. Quem é a altura? 5 centímetros. E eu vou dividir tudo por 2. Multiplicando. Vamos multiplicar número por número, letra igual por letra igual. 8 vezes 5 dá 40. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. E eu vou dividir tudo por 2. Portanto, a área daquele triângulo vai ser 20 centímetros quadrados. E o perímetro? E o perímetro? Aí eu tinha que ter colocado as outras medidas, né? Como eu não coloquei, não vamos calcular agora. Tem que saber a medida certa.